Grava e dane-se. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos aí a mais um Comptech. A gente vai continuar falando sobre, agora, um grande divisor de águas, os condicionais. E se der tempo, a gente vai falar também sobre as repetições. E isso, bem ou mal, vai acabar matando todos os problemas daquele nosso amigo mercador de vinhos. Então, a gente vai começar a nossa discussão hoje entendendo um pouco sobre o conceito dos condicionais. Só que o condicional, ele, de uma maneira bem natural, ele precisa trabalhar com uma determinada condição booleana. O que significa isso? Uma condição, se é verdadeiro ou se é falso. Então, o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar hoje, ele vai discutir sobre os operadores booleanos. Então, todo mundo com os arquivozinhos, né, os nossos arquivos de trabalho, e eu gostaria que vocês fossem, então, na pastinha de operadores, e na pastinha de operadores a gente vai conversar agora sobre os operadores de condição, então no arquivo 01. E aí pergunto, todo mundo então alinhado? Tranquilo? Assumo que tem um sim. Então, os operadores condicionais são os que a gente chama de operadores relacionais ou operadores lógicos. Então, tem duas categorias. E os operadores relacionais são sempre aqueles que relacionam uma coisa com outra coisa. E a gente tem os que estão apresentados aqui. É bem simplesinho mesmo. Você quer saber se uma coisa é igual a outra, ou seja, número 1 é igual a número 1, sim ou não. E aí você vai ter a condição, verdadeiro ou falso. O operador de comparação, de relação, de igualdade é igual, igual. Note que é diferente e isso é fonte de erro. O operador atribuição de valores, que é um único sinalzinho de igual. Então, aqui eu estou utilizando igual, igual para relacionar duas coisas. Eu posso fazer o maior igual, com símbolo de maior, menor igual, com símbolo de menor, maior igual, usando maior seguido do igual, e o menor igual seguido o menor seguido do igual. E existe, isso daí é praxe na área de computação, que é o não igual. O não igual significa o seguinte, é diferente. Tá? Pô, professor, por que tu fala então aí que é não igual? Porque a gente utiliza um operador, tá, que é o exclamação. O exclamação, dentro de Python, significa não. Então, é o contrário. Vou dar um exemplo de uma aplicação com esse moço aqui. O que seria o não falso? O verdadeiro. O que seria o não verdadeiro? O falso. E em alguns momentos é interessante você trabalhar com a negação ao invés de você trabalhar com a afirmação. Então, por isso que na computação a gente não fala diferente, quer dizer, às vezes fala, tá? No corriqueiro eu acabo falando mesmo, mas a jogada é que a gente trabalha com o operador não igual. Bom, que é igual ou diferente. Então, um é diferente de 2, verdadeiro. Um é diferente de 1, aí é falso. E em relação aos relacionais, dúvidas? Nível, jardim de infância de computação científica. Beleza? Já já a gente vai ver esses caras em ação. E tem ainda os operadores lógicos. O que significa o operador lógico? Quando eu quero associar dois resultados de relação. Vamos lá. O que significa isso?
significa que eu tenho um resultado de relação, sei lá, 1 igual a 1, deu verdadeiro. E eu quero relacionar esse resultado a mais um a uma relação. Aí depois eu pego e faço 1 igual 2, aí dá falso. Ou seja, eu tenho agora verdadeiro, falso. Como eu consigo relacionar esses dois resultados booleanos? Para isso a gente usa os operadores lógicos. E os operadores lógicos têm duas opções fundamentais, que é e o ou. Vou repetir. E o ou. A gente diz que o ele é utilizado usando o and, tá? A palavra escrita em inglês, and. Ele é o pessimista. Tá? O que significa isso? Você tem um resultado, uma avaliação, que é verdadeiro e falso. Tá? Verdadeiro and false. Verdadeiro and false foi ótimo. True and false. E o and é o pessimista. Quando ele associa qualquer comparação lógica, qualquer avaliação lógica, e existe um falso, ele é pessimista. Ele vai chegar e vai dizer, ih, deu falso. Deu falso, então ele vai transformar essa associação em falso. O ou, não. Esse cara é o otimista, usando a palavrinha em inglês, or. E ele vai avaliar verdadeiro ou falso. Esse cara é muito feliz, tá? O ou é muito feliz. Então ele sempre vai jogar pela felicidade do mundo. É verdadeiro. Então é isso que esse cara daí vai fazer. Então tem que lembrar, e é o pessimista e o ou é o otimista. Para ele tudo vai dar certo. E eu posso usar também, dentro desses operadores, o não, de uma maneira um pouquinho diferente. Note que existem, então, duas maneiras de utilizar o operador de negação. Eu posso utilizar da maneira irrelacional, bom, usando o exclamação, mas eu posso escrever também not. Tá? E isso daí vai inverter todo o sentido, assim como eu expliquei antes. Pô, professor, mas como é que eu faço para utilizar isso? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Então, eu tenho dois números, são números inteiros, e o primeiro eu vou assumir o valor de 10, o segundo eu vou assumir o valor de 20, operador atribuição, as variáveis A e B, então, tem os valores para esse cara daqui. O Python já tem, uma pergunta do Pedro, o Python já tem uma forma já inclusa para ou exclusivo? Você está falando ele deixar de ser otimista? Essa é a tua pergunta? Sim, não, não. Professor, seria Diga. o caso do ou em que se os dois forem verdadeiros, ele retorna falso. Olha, não, por padrão não. Por padrão eu desconheço isso. Aí, na verdade, aí você pode trabalhar com o operador negação, né? Sim, Para poder dar certo isso. Então, deveria ter uma lógica associada a isso. Tá? Mas do que eu conheço, não. Tá tá bom? legal. Beleza. Tá bom. Então, vou chegar aqui agora, olha. Primeira coisa, eu estou mostrando, a gente já aprendeu, todo mundo sabe o que esse Fzinho aqui significa e o que esses caras aqui nas chaves significam também, então não preciso me preocupar com isso. E aí eu vou chegar aqui e vou avaliar. E eu pergunto a vocês, qual vai ser o resultado dessa operação relacional? Por favor, começando com FAL, terminando com C. Então esse cara daqui vai dar falso. Tá? Então ele vai olhar aí, 10 é igual? Não, não é, meu irmão. Então ele vai chegar logo e vai quebrar. E vai dar falso. Eu tenho agora 10 é maior do que 20? Não. É menor? É verdadeiro. E eu posso fazer também
É o contrário. 10, ele é maior ou igual a 20? Não. O que isso daqui vai me fornecer? Um falso. Só que quando eu coloco esse cara com um not, ele vai me dar o contrário. E, portanto, isso daqui vai dar verdadeiro. A lógica se aplica para a linha de baixo. Até aqui, grandes mistérios. Dúvidas. Complicação. Magia negra, feitiçaria, Harry Potter. Trunks? Tá bom. E a gente pode fazer então agora as relações combinadas. Ou seja, são as relações onde eu quero avaliar mais de um caso. E para isso eu vou usar o pessimista ou o otimista. O que vai acontecer com esse caso aqui? Esse cara, 10 maior do que 20? Não. E esse cara daqui é falso. E esse cara daqui vai dar verdadeiro, né? O que ele vai assumir, então? Ele é pessimista, ele já vai, de cara, colocar isso daqui como falso. E o de baixo, sendo otimista, ele vai me dar um verdadeiro. Show? Note que tudo isso daqui foi feito usando variável inteira. Só que a gente precisa tomar um cuidado muito forte. Vou dar um exemplo para vocês. X igual a 0,3333. E embaixo eu vou fazer uma continha. Note que aqui, olha, eu estou com todas as casas decimais, está igualzinho, tá bom? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais, e aqui eu estou fazendo umas continhas, colocando aqui também 4 casas decimais. Isso é o que aparece para mim aqui em Python. E, portanto, vai aparecer aí as 4 casas decimais. Eu estou mandando escrever 4 casas decimais. E eu pergunto a vocês, isso daqui vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Será que esse cara vai dar falso? Bem, se vocês já rodaram, vocês já sabem, né? E eu pergunto a vocês, em que conceito esse cara daí é falso? Pensando em computação científica, até que ponto esse cara daí é falso? Por quê? Eu pergunto isso. Pô, se eu fizer na mão, essa conta, ela vai bater. Ela deveria bater. Eu, sendo preguiçoso e usando 4 casas decimais sempre. Mas ela deveria dar certo. E aí eu pergunto a vocês, como eu consigo resolver um problema deste? O que eu preciso fazer numericamente, pensando em computação científica, casas decimais, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Vamos lá, esse tópico é importante, eu quero discutir um pouco com vocês. E aí? Eu gostaria de ver uma solução para esse problema. Professor, eu creio que se você usar mais do que o tamanho da precisão dele em 3 ali na dízima periódica, ele vai dar verdadeiro. Caso acho que são 16, né? Você está falando aqui. Não, no de cima, se eu botar 16 3 depois Tudo da bem, vírgula. vamos lá. Essa poderia ser uma solução. Beleza, mas por que 16? Por que Porque é a 16? precisão do computador. Exato, e aí você usou a palavra que eu quero colocar aqui, precisão. Você vai trabalhar de acordo com o que o computador está te oferecendo ou você que manda no computador? Quem tem que mandar aqui? Você que tem que mandar. Então, você tem que definir. Tá. Eu estou escrevendo esse número aqui, mas eu quero analisar em que precisão. Qual é a sua precisão de cálculo?
E isso daí vai te levar ao que vocês viram ou vão ver, o grupo aqui é heterogêneo, em métodos numéricos. Lá em métodos numéricos, a gente sempre trabalhava com o quê? O erro de aproximação. E aqui você tem que se perguntar, puxa, quantas casas decimais, qual é a precisão que eu quero trabalhar e que eu quero garantir a solução do meu problema? Para vocês, e é isso daí, é uma escolha. Poxa, nos meus cálculos aqui, 3 casas decimais já está de bom tamanho. Tudo bem, beleza. Então, como eu consigo trabalhar em cima disso daqui? Por quê? De verdade, o computador não está preparado para receber esses números dessa maneira. Então, eu tenho que forçar isso. E eu vou dar uma proposta para vocês. A primeira coisa que eu faria aqui é me perguntar qual é a tolerância que eu quero trabalhar para as minhas precisões. Na verdade, para a precisão aqui, 1.0 é a menos. Eu vou diminuir uma casinha decimal, tá bom? 3. Essa é a precisão que eu quero trabalhar. Ou seja, quando eu digo que eu estou trabalhando com essa precisão, eu estou garantindo 3 casas decimais. E aí o que eu vou fazer? Trabalhar com igualdade, da maneira como foi apresentado aqui, em ponto flutuante, é um tiro no pé. É você brincar com a precisão com a qual o computador está trabalhando e usar a proposta que o Pedro passou. Não, vai você lá para as 16 casas decimais. Pô, não, 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 não. O computador que tem que fazer o que eu quero. Então eu mudaria isso daqui. Eu faria assim, olha. Eu faria. Eu tô com math. Eu não tô com math. Então eu vou usar uma funçãozinha de math, tá bom? Import math exam. E eu vou fazer o seguinte. M ponto valor absoluto disso daqui. Se o valor absoluto disso daqui for menor do que a tolerância que eu defini, esse cara aqui, ele vai me dar o quê? Vamos lá. Na continha que eu tenho aqui, ele vai me dar a dízima completa lá, com a precisão que ele tiver, 0.33333, 16 vezes 3. E se ele me der um número que for, na verdade, um menos o outro aqui, e nesse caso aqui, eu sei que como eu tenho 4 casas decimais, ele vai me dar um número menor nessa subtração do que 10 a menos 3, e isso daqui vai me garantir que eu consegui ter uma... bater, né, e ter uma igualdade com 3 casas decimais. Pô, professor, mas eu quero 4 casas decimais. Muda a tua tolerância. E assim por diante. Trabalhar com precisão em comparação não trabalha com igualdade. Trabalha com tolerâncias, com o quanto de precisão efetivamente você quer trabalhar no teu código. Isso daqui ficou claro? Sim, não, talvez? Giovanna, você poderia usar o round, só que no momento que você usar o round, você está jogando fora as suas casas decimais. E aí, quando você fizer a casa... vou te dar mais um exemplo. Digamos que essa continha não fosse exatamente isso, mas fosse 2.9, tá bom? Se fosse 2.9, eu já ia de cara dizer, pô, então essa porra não vai dar certo, não. Essa parada aqui vai estar diferente. Mas, arredondando, vai dar certo. Arredondando, esse cara deve dar certo. E aí? Você não está brincando com a tua casa decimal, né? Então,
Não, eu não trabalharia dessa maneira. Sacou? Foi? Beleza? Show. É um hashtag absurdo de forte. Vai trabalhar com ponto flutuante? 90% dos casos que a gente trabalha, muito cuidado com comparação, porque você tem que pensar na precisão e nas casas decimais que você vai querer ter isso. Show! Beleza, então eu estou satisfeito. Se vocês quiserem executar para ver aí o resultado de vocês, eu vou executar só a nível de aparecer aí. Então aqui estão os resultadozinhos, lindos, maravilhosos. Olha, aqui olha, deu falso, não é igual, por causa das casas decimais, enquanto que na tolerância que eu defini, sim, eles são iguais. Beleza? E aí eu consegui trabalhar, né, com casas decimais. Beleza, eu acho que para mim isso daqui estou satisfeito. Eu quero agora, trabalhando, note que a gente agora vai trabalhar com esse povo que está aqui, tá bom? Eu vou efetivamente utilizar os condicionais. Então vamos ver como funcionam condicionais dentro do Python. Não quero salvar nada. Deixa eu aumentar aqui. Então eu peguei o próximo arquivo, 02condicionais.py. E como é que funciona agora em Python? Eu não gosto muito da maneira como o Python trabalha, porque ele se segura muito em na verdade um identificador de teclado que é invisível, né? Que é tab. Então, como é que vai funcionar? Você vai pegar e vai utilizar. Eu quero avaliar se alguma coisa é verdadeira. E sempre quando vocês estiverem trabalhando num problema, fala em voz alta. Tá? Depois vocês passam a pensar sozinhos. Tá? Se passa por maluco num primeiro momento. Se pergunta se você vai querer usar um condicional ou não. Puxa, vou pegar o exemplo do mercador de vinhos, né, que é um exemplo que a gente sempre está trabalhando. Como eu vou tratar o problema de ter o vinho bom mais caro e o vinho ruim mais barato? Se vinho bom, o preço é um. Olha como apareceu de uma maneira tão natural. Se, se apareceu isso, pode ter certeza que você vai querer colocar uma expressão booleana avaliando uma determinada condição usando o comando if. Ele começa então if, a expressão booleana. Que expressão booleana é essa? Aquelas que a gente estava vendo no código anterior. E para ele identificar que isso daqui é um comando e isso daqui é sintaxe, não pode esquecer, você precisa colocar os dois pontos. Bom, depois que você fizer isso, ele vai procurar um identificador de tabulação. A gente não vê, mas o Python vai ver. E ele vai procurar, tem um tab? Se tiver um tab, ele vai, o seu texto, ele vai estar deslocado um pouquinho. Isso é o que a gente chama de indentação. É como se você estivesse organizando o seu código para identificar que tudo aquilo que tiver dentro do tab vai ser um determinado comando que vai ser executado só e somente só se essa expressão booleana que foi avaliada no if, ela for verdadeira. Então, se uma determinada condição for verdadeira, ele vai executar os comandozinhos que estão seguidos aqui embaixo do comando, né, do if, se existir um tab. Pô, então quer dizer que não quero mais trabalhar com o dentro do if, já parei com aquele cara dali, é só tirar o tab e pronto. Ele vai parar de executar os comandos, apenas se a condição booleana for verdadeira.
Nesse ponto, dúvidas? Existe uma possibilidade de utilizar 4 espaços ao invés do tab. Tá? O Python aceita isso. Mas essa daqui é uma prática que eu já deixei até de usar. Tá? Então, eu estou usando bastante tab. Mas é possível, tá bom? Então, se você quiser apertar espaço 4 vezes, fique à vontade. Dúvidas, mistérios, complicação, Harry Potter. Tranquilo? Tá bom. Agora vem um ponto que é importante. Tem muita gente que trabalha dessa maneira. Eu mostrei para vocês, há um bom tempinho atrás, que existem as chamadas variáveis booleanas. Variáveis booleanas é o que? Verdadeiro ou falso. True or false. E tem gente que não trabalha com as variáveis booleanas originais. Eles trabalham com números qualquer. E o Python tem uma interpretação para isso, assim como qualquer outra linguagem. C tem uma interpretação, Fortran tem uma interpretação para números. E essa interpretação, ela vai dizer também se é verdadeiro ou falso. E Python tem essa interpretação aqui embaixo. Qualquer valor que não seja zero, que apareça aqui dentro, ou seja, você pode fazer uma continha aqui. Se não der zero, ele vai assumir como verdadeiro. Se por um acaso da vida der zero, com todas as casas decimais que um zero deveria ter, por isso eu recomendo que trabalhe com inteiro, ele vai assumir como falso. Tá bom? Isso é uma regrinha de ouro que tem para quem não quiser trabalhar com verdadeiro ou falso, true ou false. Existe ainda a possibilidade de você encadear os comandos do if. O que significa isso? Você pode fazer o seguinte: if uma expressão booleana, e se a expressão booleana é verdadeiro, beleza, eu vou executar os comandos que estão aqui embaixo. Lembrando que tem um tabzinho aqui, né? Ou 4 espaços. E aí ele vai pegar e vai executar isso. Mas e se der falso essa expressão aqui? Aí para isso você tem um else. Ele vai chegar e deu falso, meu irmão. Deu falso. Ele vai descartar completamente os comandos que estão apresentados aqui, mas ele vai olhar para esses que estão aqui dentro da lógica do else. Lembrando que aqui também tem que ter um tabzinho, tá bom? E aí você pode, então, fazer um encadeamento. Se verdadeiro, faça aí o que está aqui. Se for falso, eu tenho isso daqui. E eu ainda tenho outra possibilidade. Eu não sei se está aqui embaixo, aqui ainda não, mas que eu vou guardar então para quando a gente falar sobre condicionais avançados. Até aqui eu pergunto se existe dúvida. Mistérios? Complicações? Tranques. Então, eu tenho aqui A, B e eu tenho um X, todo mundo aqui inteiro, então estou feliz. Então, 10 é menor do que 20? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí ele vai pegar, dei aqui 4 espaços, e ele vai executar esse comando de print aqui. Então, isso daqui, quando eu executar o script, eu espero que apareça na tela. E vai sim, vai aparecer. Tem algumas particularidadezinhas, tá bom? Se você tiver somente um comandozinho, um único comando após o teu if, você não necessariamente precisa pular a linha, dar um tab e fazer com que esse moço aqui apareça dessa maneira. Tá? Você pode escrever como está apresentado aqui, na sequência. Isso só vale se você tiver um único comando.
Se você tiver mais de um comando depois do teu if, ou seja, mais linhazinhas que você queira executar, aí não tem jeito, tá? Você vai ter que escrever da maneira como foi apresentado aqui na linha 27 e 28. E aqui está um exemplo da execução do encadeamento. Então, x eu sei que é 1. 1 é menor do que 11? Beleza. E aí ele vai pegar e vai executar esse cara daqui. Se eu mudar aqui o valor desse cara do x e botar 13, 13 é menor do que 11? Não. Aí ele vai pegar e vai executar a linha de baixo. Mistérios. Grandes complicações. Vou mandar executar. Vou botar o anterior. Aí olha só o que ele fez. Aliás, perdão. X era 1, né? Eu somei e deu 11. Então ele fez a conta, outra conta aqui. Então olha só. Isso daqui é verdadeiro. Execução de print. Apareceu na tela aqui para mim execução de print. Então isso daqui foi executado. E aí eu cheguei aqui, olha. 20 é maior do que 10? É maior do que 10. Então ele vai pegar e vai executar essa expressão, que é 1 mais 10, que vai dar 11. E aí eu me pergunto, 11 é menor do que 11? Não, não é. Tá? Se aqui fosse menor ou igual a 11, aí seria verdadeiro. Mas 11 é menor do que 11? Não, não. Se isso daqui dá falso, ele vai executar a linha de baixo e, portanto, vai ser 11 mais 5. Aí vai dar 16. Sacaram? Felicidade, sorriso no rosto, todo mundo? Nível de dificuldade, mistérios? Acho que estamos tranquilos. Vamos passar então agora para o avançado. Então, vou pegar agora o arquivo 03. Vou ampliar ele. E olha só, agora eu vou querer a participação de vocês. Eu gostaria de saber o seguinte. X igual a 5. Na memória, esse cara daqui vai estar igual a 5. E eu pergunto a vocês, ele vai entrar no condicional, sim ou não? Recebi aqui um sim. Beleza. Quando eu chegar aqui, eu pergunto a vocês, qual é o valor de x? Na linha 11. Beleza. Ele pegou e executou todos os comandos que estão dentro do if. Aí vou chegar agora e if x igual a 0, eu pergunto, ele vai entrar nesse condicional? Sim, não, talvez. Aliás, talvez não dá aqui, tá? Só pode ser sim ou não, porque é lógica. Pessoal no chat. Recebi um não, mais nãos. Beleza. Beleza. Tá bom. Então, eu pergunto a vocês, na linha 17, qual é o valor de x? 7. Ok. Na linha 21, qual é o valor de x? O que significa 0? Lembrando, eu não estou trabalhando aqui com os condicionais. Tá? Perdão, com os booleanos. Eu estou usando aquela outra brincadeira.
Epa, qual o valor de x na linha 21? Vai se manter, tá? Porque ele não vai executar isso. Na linha 25, eu pergunto a vocês, qual é o valor de x? Beleza. 20. E agora, o que vocês acham que vai acontecer? Isso daqui vai ser escrito, sim ou não? Ou lá vai ser escrito? Vai? Tá bom. Deixa eu anotar aqui quem é que está falando que vai. Vou ir anotando aqui. Tem só um vai até agora. Vamos lá, quero anotar aqui. Vamos, vai lá. Vai lá. Todo mundo dizendo aí que vai. Não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tá empatado até agora. Vamos lá, e aí? Lembrando que isso daqui é um. É um. É lógica, tá bom? É baseado na lógica. Tá bom, tem gente aí, não vai, não vai, não vai, tem vai. Tá bom, tá bom. E essa daqui agora? Ele vai dizer oi ou não vai? Uhum. Tá, esse daí tá todo mundo dizendo que não, né? Tá bom. E eu vou executar, para ver se vocês estão certos. Então, vou pegar aqui, run. Pá. Beleza, olha, no primeiro aqui, ó, todo mundo certão, pô, todo mundo mandando muito bem, caraca. X igual a 7. Pô, o pessoal mandou muito bem. Aí eu vou pegar agora e vou apertar. Não sei porque não foi. Mas aí depois eu tenho agora x igual a 7 de novo. Então ele não entrou no condicional 2, né? E aí depois ele não entrou no condicional de x igual a 17. E aí agora, x igual a 20. Então eu estou aqui, x igual a 20. E agora? Ele falou olá. Ele falou olá. Então ele entrou no condicional. E agora? X igual a 20. E ele não falou oi. Por que isso daqui enrolou tanto vocês? Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Por que isso daqui enrolou tanto? Alguém? Alguma coisa? O Jader e o Guilherme estão seguindo para o caminho. Tá? Quando a gente faz no papel, essa lógica aqui é direto para a gente. Bom, mas para o computador, eu estou olhando de longe. Tá bom? Eu venho aqui pá, e olho para o meu código. Esse tipo de escrita, tanto na linha 28 quanto na linha 34, não é a melhor forma. Isso daqui pode te levar ao erro. É sempre, mas sempre melhor você trabalhar com a associação de, de operadores de relação. Sempre.
Então, o que o Jader e o Guilherme estão colocando aí, e olha que você pode escolher entre ser o otimista ou ser o pessimista. Isso daí é uma escolha tua. Você pode pedir dependendo do que for, mas sempre tente trabalhar com uma lógica simples, associando a outra, ou seja, uma única relação associada a outra. Esse daí é uma recomendação. Vou te dar um motivo para isso. Eu tenho certeza absoluta que se vocês fossem programar agora em uma outra linguagem, vou dar aqui um exemplo do meu queridinho do coração, C ou C++. Ele teria executado a linha 28 e ele teria executado a 34 também. Por quê? Python é um pouquinho inteligente no que a gente chama de precedência de operação. E eu expliquei para vocês o que é precedência de operação. Quando o Python olha para isso daqui, ele consegue se virar um pouquinho melhor do que outras linguagens. Se isso daqui fosse em C, ele iria avaliar primeiro a primeira expressão de relação, e a primeira expressão de relação ele ia te dar verdadeiro ou falso. E verdadeiro ou falso eu mostrei para vocês antes, né? Falso era o que mesmo? Se eu não estou trabalhando com verdadeiro e falso, eu estou trabalhando com números, é zero. Qualquer outro número seria verdadeiro. Então, ele vai colocar aqui o verdadeiro ou falso, de acordo com o valor, né, que der aqui, e depois ele avaliar zero menor do que 9, e aí ele ia pegar, perdão, 1, né, no caso, que seria verdadeiro, 1 menor do que 9, e aí ele ia entrar no teu comando. E ele ia fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá bom? E é por isso que em C, C++, esse código aqui, esse oi, ia ser executado. Python te dá um bypass. O que eu estou forçando com vocês, olha, não se fia na linguagem. Não confia na linguagem, confia em você. E para você se livrar dessas dúvidas, faz o que o Jader e o que o Guilherme colocaram. Caramba, tá muito complicado. Não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou separar isso daqui em mais em duas relações. E aí você escolhe como você vai querer. Eu vou fazer primeiro essa e depois essa. Note que a maneira como está aqui, 3. E com esse cara daqui, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar 3 é menor, então esse cara daqui vai me dar verdadeiro. Anotando para a gente fechar bonitinho. E esse daqui, 20 menor do que 9, é falso. Usando AND, o que isso daqui vai me dar? Vai me dar falso. Por quê? Que esse daqui já é uma lógica que vai funcionar para mim, usando o AND, o pessimista. Porque eu sei que o número 20 está fora da faixa. E essa lógica aqui confirma que eu estou fora da faixa. Nível de dificuldade. A gente subiu um degrau, tá? A gente não está mais no jardim de infância. A gente já está, sei lá, na alfabetização. Não, não, a gente já está um pouquinho acima. A gente está no primário das lógicas de computação. Cuidado. Dúvidas? Foi? Tudo bem?
Ok, onde isso daqui vai ser útil para mim? E eu vou trazer um exemplo prático, que é cálculo de correlação em transferência de massa. Transferência de massa. Deixa eu puxar então agora o arquivo 04. Então, é um arquivo tranquilinho, tá? Não é, perdão, é um script tranquilo. Eu estou importando o math e eu quero calcular uma correlação de transferência de massa. Para isso, eu vou utilizar a viscosidade cinemática, o DAB, a característica geométrica, comprimento da placa, e eu estou fazendo aqui o cálculo de convecção forçada. E na convecção forçada, para cálculo em. Isso daqui deve ser em placa. Isso daqui é uma placa. Então, para convecção em placa, você tem duas condições. Você tem o caso da correlação para quando o escoamento ele é laminar e para quando ele é turbulento. E aí eu me pergunto, como é que você conseguiria programar isso? Eu tenho uma correlação caso seja uma determinada condição. Olha só, isso daí por si só já te deu todo o indicativo. E eu estou falando alto, entendeu? Para a gente perceber. Duas palavrinhas-chave aí, né? Caso seja. Isso, falou caso seja. Pronto, você vai querer ter um condicional. Seja uma determinada condição, condicional. Você quer um condicional aqui. Então, tem tudo a ver. A outra palavrinha mágica, como é que eu verifico a condição de turbulento ou laminar para esses problemas de convecção? Eu tenho que analisar um carinha chamado Reynolds. E então, se o Reynolds for acima ou abaixo de determinado valor, se o Reynolds for, apareceu de novo outra palavrinha, se. Aí você já sabe, olha, eu programo assim. Hoje eu não falo alto não, né? Mas antigamente eu falava alto. Apareceu na cabeça um se ou um condicional, eu nem sei ainda qual é a lógica que eu vou colocar, mas eu já escrevo. If, abriu, fechou parênteses, 2 pontos. Porque eu sei que eu vou precisar disso. Depois eu vejo como esse cara vai funcionar. E aqui vai ser assim, olha. Então, na linha 23, eu tenho o cálculo do... Na verdade, eu já fiz o cálculo do Reynolds e eu quero calcular agora o número de Sherwood para me dar depois o coeficiente de transferência de massa. Então, se o Reynolds for abaixo de 2 vezes 10 à quinta, eu sei que eu estou no caso laminar e a correlação é essa daqui que está escrita lá no livro. Se não for isso, eu só tenho uma possibilidade, que é que ele seja turbulento. Então, eu nem tenho mais nada aqui. Eu tenho direto aqui o caso turbulento para ser analisado. Mistérios, dúvidas, grandes complicações. Tranks? Tranks. Beleza. Tá bom, tá bom. Ó, já estou começando a considerar que vocês estão com o cabelo ficando amarelinho de Super Saiyajin, tá? Tem alguma coisa acima de Super Saiyajin? Tem, ele vira um macaco também, né? O Goku vira um macaco depois. Ou antes, ou sei lá quando. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre repetições. Então, ainda dá tempo. E depois me diz aí se existe alguma coisa acima de Super Saiyajin. Que agora eu fiquei curioso. Ah, tem Super Saiyajin. Não tinha nenhum nome melhor? Super Saiyajin 2. Esse é o nome que deram. Aí tudo bem, né? Tem McFlu 1, tem McFlu 2. Então tudo bem. Beleza.
repetições. Tá? Repetições significa que eu quero executar um determinado comando mais de uma vez. Então, eu gostaria de... na verdade, eu tenho que pensar quantas vezes eu vou querer executar o comando. E existem algumas possibilidades para isso, tá bom? Eu vou apresentar a primeira. E essa daqui é a clássica de Python. Python usa isso daí bastante. Eles mudaram até a forma de pensar para usar essa forma, né, de repetição. Vamos lá, vamos pensar que eu tenho uma lista, tá bom? Então eu tenho uma lista, lembrando o que é lista. Lista é uma sequência de variáveis, todas elas dentro de uma única variável identificadora, ou seja, eu tenho x igual primeiro elemento da lista, segundo elemento da lista, terceiro elemento da lista, e assim por diante. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma sintaxe que se chama para, for. Tá? E a ideia é a seguinte, para cada elemento dentro de uma lista, eu vou assumir os valores do elemento. É isso que ele está querendo colocar, que é colocado na linha 9. Então, digamos que eu tenho uma lista que eu defini, tá bom? E essa lista, ela tem os seguintes elementos. O primeiro elemento, eu vou dizer que é 10, o segundo, 20, o terceiro, 30, tá bom? Então, ele tem 3 elementos, e eu vou botar isso que está aqui, olha, for each na lista, e aí eu boto aqui o nome da variável onde eu botei esses elementos, e ele vai pegar e vai executar os comandos que estão abaixo. Tá? Lembrando que os comandos eles vão estar identificados se você colocar um tab. Aí Python vai, ou 4 espaços, vai identificar que isso daqui faz parte da repetição. Então, nessa repetição, na primeira vez que ele executar isso daqui, se eu pegar, já vou te responder, Gustavo, mas se eu pegar e olhar e usar essa variável aqui, olha, que eu defini agora, chamada each, na primeira vez que ele executar isso daqui, each vai ser o primeiro elemento da lista. E aí ele veio aqui. Então, tudo que eu usar aqui, each, vai ser 10. Tá bom? Aí ele veio, executou os comandos, acabaram os comandos e ele volta para cá, para cima. E agora ele vai repetir tudo de novo. Só que agora, it vai assumir o segundo elemento da lista. E pelo que eu lembro, era 20. E aí ele vai chegar agora e vai executar comando 1, comando 2, comando 3, assim por diante. Acabaram-se os comandos dentro da repetição, ele volta aqui para cima. E agora, it vai assumir o valor do último elemento, 30. E aí ele vai chegar, vai executar comando 1, comando 2, comando 3. Chegou aqui, o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui para cima. E ele vai perceber o seguinte, não existem mais elementos na lista. Ah, não existe mais elemento na lista? Ele vai pular todos os comandos e ele vai passar para a próxima linha depois do for. Dúvidas sobre a lógica disso daqui? Lembrando que a gente está seguindo aí para umas paradas mais sinistras. Estamos saindo do beabá. Então não existe vergonha, não existe mistério. Quer dizer, mistérios podem existir agora. Mas gostaria de saber se está todo mundo alinhadinho. Respondendo à pergunta do Gustavo, prática, diferença prática. Lista, você pode colocar
diferentes elementos. Por exemplo, numa lista eu posso ter, no primeiro elemento dele, uma variável inteira, no segundo elemento eu posso ter um ponto flutuante, no terceiro elemento eu posso ter uma string. Tá? A lista me permite fazer isso. Array não te deixa fazer isso. Tá? Um array é um elemento, perdão, é uma lista, tá, de elementos do mesmo tipo. Então, essa é a primeira diferença prática que existe. Na verdade, não é prática, mas é uma diferença que existe entre lista e array. Tá bom? E, e array, ele se refere a uma lista unidimensional, bidimensional, tridimensional e assim por diante. Unidimensional é o que na prática a gente chama de vetor. Uma bidimensional é o que na prática a gente chama de matriz. Tridimensional, aí a gente já chama de array 3D, e assim por diante. Array 4D e vai subindo. Então, essa é a diferença que existe. Agora vamos pensar na prática, diferença prática. Se eu quero trabalhar com uma variável, perdão, uma lista de mesmo tipo, de verdade, array é muito mais eficiente do que trabalhar com a lista de Python em si. Então, vale mais a pena você trabalhar com, o array de NumPy do que com a lista. E como eu quero aqui dentro trabalhar com números, meu irmão, pode ter certeza que eu vou querer trabalhar com array. Tá? Então, eu vou querer trabalhar com NumPy. Respondida a dúvida? Ah, beleza. Show. Então, tenho aqui esse cara daqui, já já a gente vai ver esse moço aqui em prática. Então, existe uma outra forma de trabalhar com repetições utilizando uma funçãozinha chamada range. Tá? Range significa o quê? É a criação automática de uma lista. É isso que esse cara daqui vai fazer. Aonde eu tenho 3 argumentozinhos. Tá? Eles são opcionais, tá bom? Mas tudo que eu colocar aqui entre os colchetes é opcional. Mas eu posso colocar de onde eu quero começar a lista, aonde eu quero parar, o stop, e de quanto em quanto eu quero seguir dentro dessa lista. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho range de 0 a 10, tá bom? Indo de 1 em 1, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 elementos, indo de 0 até o 9. 10 elementos, pode contar. Se eu colocasse o range indo de 0, 10, e indo de 2 em 2, aí eu já teria menos elementos. Eu ia ter 0, depois o 1, depois o 3 e assim por diante. Foi? Isso é interessante para quando você quer fazer umas continhas varrendo os teus arrays. Eu vou mostrar um pouquinho melhor abaixo. Então, eu acredito que seja interessante lembrar que esse moço aqui existe. Mas a gente discute melhor um pouco quando a gente estiver na prática mesmo. Então, vamos lá. Eu estou aqui chamando o NumPy e eu estou chamando também o Matplotlib. E eu tenho uma lista. É uma lista de arrays, perdão, de strings, de sequência de caracteres. Primeiro elemento é a laranja, depois é a banana, depois é a pera e depois é o jiló. E aí eu vou fazer o seguinte. For fruta in w, ou seja, eu vou executar os comandos que estão dentro da tabulação. Show? Então eu vou executar, olha, tudo que está aqui. Aqui acabou, olha só o meu cursor, hein? Na linha 42, eu não tenho mais tabulação.
Então, a repetição, ela vai valer em tudo isso que está aqui. Acabou a tabulação, eu não tenho mais a repetição. Então, vamos lá. Pergunto a vocês, sabendo que isso que está escrito aqui, essa variávelzinha, ela, para cada repetição, vai assumir o primeiro elemento, depois o segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, o que vai ser? A primeira vez que ele executar a repetição, pergunta, eu estou perguntando mesmo, tá? É para botar aí. O que vai sair em tela aqui para a fruta? E eu estou esperando a interação de vocês. Eu sei que tinha gente dormindo, mas tem um aqui. Levantou do sofá, Giovana, para digitar. Mais alguém digitando? Gente, banco é preço do Rio. E também vendaval assusta e provoca estragos. Eu acho que aparecia. São laranja, as frutas são banana, as frutas são pera, e aí no final ia as do Giló. Aí o que vai acontecer aqui então? Primeira vez, ele vai pegar aqui e vai escrever laranja. Laranja é igual Giló? Não, isso daqui não é executado. E aí ele volta para cá. Depois vai ser banana. Então vai aparecer banana aqui. Banana é igual Giló? Não. Então ele não vai executar isso aqui. Pera. Depois as frutas são Giló, né? E depois ele vai avaliar. Fruta, perdão, Giló é igual a Giló, e aí ele vai colocar isso daqui na tela. Então, o que isso daqui tem de interessante? Eu escrevi uma única vez um comando de print, um único comando de print, e isso foi repetido. E isso é interessante para mim, por quê? Porque quando eu penso em contas, eu vou querer repetir contas direto. Para quem já fez métodos numéricos e teve que ficar fazendo na hora da prova aquelas continhas dos métodos, eu tenho certeza absoluta. A conta era repetição de um procedimento mesmo. Só que você tinha que trabalhar com numerozinhos diferentes. Ou seja, você tinha que ficar repetindo aquele treco o tempo todo. E essa é a ideia aqui. Então, eu cheguei aqui e consegui varrer todos as frutas e realizar, inclusive, uma avaliação de fruta em fruta até descobrir que o jiló não é uma fruta. Na verdade, ele é um fruto, né? Não é uma fruta. Beleza. Então, o primeiro exemplo foi: quero agora fazer um problema de... Na verdade, eu poderia ter feito de uma outra maneira, mas eu fiz dessa forma aqui, tá? Só para a gente usar a repetição. Então, vou chegar agora e vou colocar aqui alguns dados, tá bom? CA0, K, um instante inicial, um instante final, que eu vou querer fazer essa simulaçãozinha. Eu vou querer fazer em 100 pontos a avaliação do meu problema. E vou criar, então, um array de tempo, de instantes de tempo. Começando do T0, indo até TF, com 100 pontos. A gente já fez isso no passado. E eu vou fazer também uma criação de uma variável, de NumPy, vazia. O que significa vazia? Eu não vou colocar valor nenhum, tá bom? Mas eu vou reservar espaço na memória. Então, eu reservei o espaço de 100 pontos flutuantes na memória. Foi isso que eu fiz aqui. E depois eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou fazer for i in range endpoints. Caramba, o que esse cara daqui está fazendo? Ele está criando, da maneira como está apresentado, uma lista, tá bom? E essa lista, eu estou colocando, olha só, vou subir, hein, para definição. Tudo que está aqui em colchetes é opcional. Então, o start,
e o step são opcionais. O único que é mandatório, eu preciso colocar, é esse stop. O que ele vai fazer, então? Ele vai partir do padrão dele de início. O primeiro elemento vai ser 0, e ele depois vai ser 1, 2, 3, 4, até o endpoints dele, tá? Que é o número de pontos que eu defini. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar agora e vai ser o primeiro elemento do range, e até onde eu sei, o primeiro elemento do range, 0. E aí ele vai chegar agora e vai fazer o seguinte. Na posição 0 do meu array aqui, C, eu vou querer colocar que valor? Eu vou botar... Essa daqui é uma equação simples de cinética, tá bom? Da evolução da concentração. Então, cinética, transmassa, enfim, tanto transmassa quanto cinética mexem com isso. Se a 0 vezes o exponencial de K vezes o tempo do elemento na posição 0, que vai ser o T0. E aí isso daqui vai me dar a concentração inicial. Depois, acabou aqui, olha, não tá vendo que não tem o tab? Então, ele vai voltar aqui para cima, vai verificar, agora o próximo elemento, o i vai ser, portanto, 1. E vai executar agora, colocando na segunda posição do array C, o valor dessa expressão, utilizando o segundo elemento do array T. Chegou aqui embaixo, ele vai repetir a expressão. E vai ficar repetindo isso daqui até atingir o endpoints aqui, que é o final da lista. Pergunto a vocês. Dúvidas? Mistérios? Complicações? Tranquilo? Vamos executar. E ele chegou aqui, me colocou as frutas, me disse que geló não é a fruta, e falou, olha, tem uma figurinha lá, hein, amigo? Aí eu vou olhar aqui e eu tenho o gráfico da figura. Tá? Letícia, 57. 58, claro. Vamos lá. Qual o significado da função range? A função range, ela vai te gerar uma lista. Tá? E essa lista, ela pode ter alguns argumentos. São 3 argumentos, sendo que um é o obrigatório, que é o ponto final. Quantos pontos você vai querer na tua lista? Eu poderia ter feito da seguinte maneira. Olha só para cá. Eu poderia ter feito assim e assim. O que significa isso? Eu vou partir do ponto 0. Eu vou de 1 em 1 ponto na minha lista até n points menos 1. Tá? Porque eu vou contar n points. Né? Como eu estou partindo de 0, no final das contas, para contar 100 pontos, eu vou de 0 a 99. Tudo bem? Até aqui, mistérios. Tranquilo, beleza. Só que se eu não coloco nada aqui, o que Python vai assumir por padrão? Exatamente o que eu apaguei. Então, por padrão, ele vai criar uma lista que vai de 0 até 99. E aí ele vai agora fazer o seguinte. Isso daqui é um for. Então, para esse carinha aqui, essa variávelzinha que está aqui, dentro da minha lista, eu vou executar pela primeira vez. Executando pela primeira vez, na hora que ele chegar e vier aqui para a linha 58, eu pergunto a vocês, qual o valor de i?
Foi uma pergunta mesmo. Lembrando que é a primeira vez que ele está executando aqui o for. E eu vou dar uma dica boa para vocês. Começa com Zé, termina com Uro. Isso, é 0. Tá bom? Então, ele vai chegar aqui agora, primeiro elemento, primeira vez que ele está executando, sempre que aparecer aqui na expressão, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai usar o 0. Tá bom. Isso daqui, esse operador colchete, o que ele faz? Isso a gente viu quando falamos sobre o NumPy. Quando a gente conversou sobre o NumPy, isso daqui está me dizendo que eu estou acessando um determinado elemento em uma lista. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu vou escrever aqui, olha, o que eu espero que esse C aqui me forneça é uma lista bem louca aí, com vários elementos. Só que eu sei que eu vou ter... Ah, aqui eu não consigo fazer. O elemento 0. Depois eu vou ter o elemento que está na casa 1 e assim por diante. Tá bom? Pô, qual vai ser o elemento que eu vou querer colocar aqui? É isso que eu estou fazendo aqui, olha. Nesse local, na lista que eu criei, eu vou usar o izinho justamente para me dizer, olha, na posição 0, lá o primeiro elemento, meu irmão, coloca o resultado dessa expressão inteira aqui. Tá? Já vou, Jader, espera aí. E o que esse moço aqui está me dizendo, então? Pô, nesse array aqui, T, epa, errei aqui. É no array T, vou fazer a mesma parada. Agora, eu vou acessar a posição 0 dele, eu já criei esse array. Aí eu vou pegar aqui e vou usar o valor desse cara da posição 0, que até onde eu lembro é T0, né? Na posição 0, é o primeiro. O Linspace faz isso, ele faz T0 com 100 pontos, né? Até chegar ao TF. Então é isso que ele está fazendo. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai botar aqui T0, que no caso aqui é 0, e isso daqui vai dar 1, até onde eu sei, resp de 0, e, portanto, no primeiro elemento de concentração, ele vai botar CA0, o valor da concentração inicial, no instante T0, T igual a 0. Aí ele chegou aqui e verificou, pô, o meu loop vai acabar, né? Eu não tenho mais tab. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a repetição. Voltei para a repetição, vou executar pela segunda vez. Se eu estou fazendo pela segunda vez, o valor de I agora vai ser o quê? Vai ser do segundo elemento aqui da minha lista, dessa minha lista aqui. E eu sei que esse elemento vai dar 1. Tá? Esse valor vai dar 1, porque a gente viu isso. Aí ele vai chegar agora e vai ver. I é igual a 1. Então, na posição 1 agora do meu array, o que eu vou colocar lá? Ah, eu vou pegar agora e vou calcular, botar o valor dessa expressão. Só que agora, aqui, eu vou estar utilizando o valor do instante de tempo que está aqui nesse localzinho aqui, tá? No segundo elemento do array de tempo. Cheguei, fiz o cálculo, deve dar, na verdade não sei, deve dar 10 dividido por 100 aqui, deve dar isso. Tá? Então deve dar 10 a menos 2. Aí ele chegou aqui, fez o cálculozinho e deu um valorzinho, esse valorzinho vai ser colocado aqui. Chegou aqui em cima e agora vai assumir um novo valor, 2, e o processo vai se repetir. Ele vai se repetir até eu atingir o final da minha lista apresentada aqui. Terminou a lista, vai pular fora da repetição
e vai para a linha 64. Isso explica, Letícia? Show. Beleza. Jader. Aí é que tá. Eu não acho que isso é uma boa prática, porque o que vai acabar acontecendo? Toda hora que você precisar alocar memória, você vai ter que ir até o processador. Processador, aloca a memória para mim. Volta e faz a continha. E aí depois você vai e volta. E vai e volta. E vai. Toda hora você vai ter que fazer isso. Então, de verdade, aloca essa memória e manda a porra toda direto pro processador para ele fazer as continhas para você. Tá bom? Não usa isso, não. Não tenta ficar brincando com a alocação dinâmica e ficar alocando essa memória conforme o loop vai aparecendo. É uma prática que vai perder tempo computacional. Tá bom? Tem um sim, Jader? Beleza. Ok. Então, isso daqui me forneceu o significado da repetição de for. Pergunto a vocês, a gente já avançou bastante no tempo. Querem que eu mate o repetição while ou a gente faz o while na próxima? Preciso de respostas no chat. Eu só vou fazer a repetição do while, tá? Os exemplos a gente vai ver na aula seguinte. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha aqui no while. O while, ele é interessante em determinadas condições, por quê? Porque atrelado a ele já tem uma expressão booleana. E a repetição, ela só vai ser executada se essa expressão ela é verdadeira. Então, deu verdadeiro, eu vou pegar e vou executar o que tem aqui. E o que isso daqui implica? E o que o programador tem que ficar, assim, de olho, né? Pô, se eu tenho alguma coisa, tá, que antes do while, que faça com que essa expressão aqui, ela dê verdadeira, caraca, deu verdadeiro. Pô, deu verdadeiro, fantástico. Aí eu venho aqui e fico repetindo essa parada. E aí eu pergunto, onde é que essa parada aqui vai deixar de ser verdadeira? Caramba, eu criei, na realidade, uma repetição que se tornou infinita. O que necessariamente eu tenho que fazer? Nesses comandozinhos que estão aqui dentro do while, eu tenho que ter uma forma de mudar o valor da expressão. Então, lembre-se disso. No for, a condição para que a repetição acabe é quando a lista acabou. Acabou a lista, beleza, acabou. No while, você, se não programar direitinho, você pode levar o seu programa rapidinho a uma repetição que é infinita. Ela nunca vai acabar. A menos que, dentro dos comandozinhos que tem aqui, você possa mudar alguma coisa para a expressão se tornar falsa. Se tornou falsa, aí ela vai sair da repetição. Dúvidas? Mistérios? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que esse cara daqui pode fazer também? Só que isso daqui vai levar a algumas coisinhas que eu botei aqui já, um pouquinho mais avançadas, que são métodos de quebra de repetição. Eu posso trabalhar dentro do while de uma maneira que deu verdadeiro, eu executo uma determinada coisa. Se der falso, eu executo outra condição. E ele vai ficar repetindo isso. Deu verdadeiro, eu faço isso. Deu falso, deu isso. E vamos lembrar, né? Em computação, a lógica, ela só tem duas formas, né?
ou é verdadeiro ou é falso. O que implica que, meu amigo, o que está escrito aqui é um laço infinito. Ele nunca vai parar, a menos que você force. Como é que eu consigo forçar isso? Usando dois comandozinhos. O que a gente chama de comando de quebra de repetição. O continue ou o break. Para explicar esse cara, eu gostaria de saber se todo mundo entendeu o conceito do while. Sim? Sim? Beleza, tá bom. Deixa eu anotar um negocinho aqui para não esquecer. Tá bom. Beleza, então vamos olhar aqui o exemplozinho que está aqui embaixo. Eu vou pegar aqui e vou fazer um count, max count, e aqui eu fui muito sacana, porque eu fiz uma estrutura de contagem. E eu quero que o count, que começou com 0, ele é menor do que o max count? Vamos lá. Sim? Sim, cara, é. Pô, 0 é menor do que 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai executar o que está apresentado aqui. Tá bom? E de cara, eu já peguei e coloquei uma expressão que, bem ou mal, muda a minha variável que está aqui. Se eu estou mudando a variável count, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando a ela o valor de mais 1. Então, quando eu executar qualquer comando após, né, esse carinha aqui, né, essa linha 36, o valor de count vai ser 1. O que isso tem de interessante? A cada repetição aqui, a primeira vez que ele executar, ele vai olhar, count igual a 0. Aí ele veio e fez os comandos, eu não estou preocupado com os comandos agora, mas ele vai voltar aqui em cima, pergunta a vocês, na segunda vez que ele chegar aqui, qual o valor de count? Opa, count agora é igual a 1. Aí ele vai chegar a count igual a 1. 1 é menor do que 10? É verdadeiro. Vou executar? Vou executar. E aí ele vai pegar agora e vai somar mais 1. Somou mais 1, count igual a 2. Verdadeiro. Count igual a 3. Verdadeiro. 4. Verdadeiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é menor do que 10? 10 é menor do que 10? Não. Igual, menor, igual, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai sair do loop dele. Só que aqui eu sou um cara muito sacana, porque eu estou colocando para vocês os comandos de quebra de laço, que é o comando continue e o comando break. O comando contínuo, ele faz o seguinte, vamos lá, olha só, eu tenho da linha 36 até a linha 44, todo mundo, todos esses comandozinhos aqui estão dentro do while. Todo mundo consegue identificar isso? Está todo mundo, olha, indentado aqui, ó. Então, todo mundo aqui tem tab. Então, todos esses comandos estão dentro do laço. O que acontece? Eu vou chegar aqui e vou executar o seguinte comando. Vamos lá, primeiro é 0, né? 0, pergunto a vocês. Quando eu executar pela primeira vez esse comando if aqui, pergunto qual o valor de count. Bota no chat. Qual o valor de count? Vocês precisam de um dedo para me mostrar. Isso. Já colocou ali. Esse cara vai dar 1. 1 é igual a 2? Não. O contínuo vai ser executado? Não. Não vai ser executado. Ele vai pegar e vai executar esse comandozinho aqui. O que isso daqui significa? Que vai aparecer em tela o valor de count. O valor de count igual a 1. Aí depois ele vem aqui e se pergunta,
Count é igual a 8? Também não. O break foi executado? Não. Ele veio aqui para cima. E agora, isso daqui é verdadeiro. E quando ele olhar agora, count igual a 2. Não é verdade? Quando ele executar o C, o if, count é igual a 2? Sim, agora ele é. E aí ele vai pegar agora, vai entrar dentro do if. Dentro do if, ele vai executar o comando contínuo. O que significa o comando contínuo? Ele volta para o início da repetição e ele não se preocupa com mais nenhum comando que tem depois dele. Então, ele executou contínuo, ele não quer saber. Ele vai pegar e vai voltar para cá. Pô, professor, mas e todos os comandos que tem aqui? Não importa. Executou contínuo, ele volta para cá. Pergunto a vocês, depois que ele executou a linha 38 e voltou para cá, qual é o valor de count? Count igual a 3 agora, porque eu executei esse cara daqui. E aí ele vai chegar, beleza. Agora o count vai ser 4, não vai executar isso daqui, tá? Porque 4, até onde eu sei, não é 2. Vai imprimir em tela, isso daqui não vai ser executado, e ele vai repetir. Ele vai repetindo e vai imprimindo em tela até que ele atinja count igual a 8. Quando ele executar o count igual a 8 e verificar, né, aí sim ele vai executar o break. Quando ele executa break é quebra sinistra e imediata da repetição. Então, executou break, não tem essa brincadeirinha, volta para o início do laço. Não existe essa parada. Existe sair, meu irmão. Então, executou break, ele vem direto para a linha 44. Saiu. Pô, mas o count ainda não chegou ao max count. Não importa. É break. Break é sai da frente que tô quebrando essa repetição. Dúvidas? Se é assim, eu gostaria muito que antes de executar, não sei se vocês já executaram, vocês me dissessem qual vai ser o resultado do que vai sair aqui em tela. O que vai sair em tela, então? Vai sair 0? Vai sair 1? Vai sair 2? Vai sair 3? Vai sair 4, 5, 6, 7, 8, 9? Vai sair o 10? O que vai sair em tela? E essa é uma prática de lógica que vale muito a pena ser testada. Vou executar, tá? Porque eu tô com preguiça de esperar. 8 tirando 2, isso mesmo. Pá! Então, 1 foi executado, tá? Porque ele já somou 1 aqui. Então, 1 foi. O 2 não foi. 3, 4, 5, 6, 7. O 8 foi. Por quê? Porque o 8, o break, ele só vai ser depois. O 9 e o 10 não aparecem. Bem, o 10 não ia aparecer mesmo porque ia quebrar aqui, né? Mas o 9 não aparece porque eu já dei break. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Eu tenho um pedido para vocês, então. Eu gostaria que vocês fizessem esse exemplo que está aqui, onde eu fiz o for. E esse é um treino. Para segunda-feira que vem, eu quero que vocês façam usando o while. Desafio está lançado. Valendo um sorriso, tá? Porque não vale ponto, então vai ao sorriso mesmo. Vamos lá. Eu não fiz um código usando uma lógica baseada em for. É repetição. Tá bom? Eu fiz usando uma lógica em for. E eu quero provar a vocês que qualquer código pode ser programado ou usando while ou usando for. Por quê? Porque os dois são repetição. E eu quero que vocês pensem.
eu quero esses dois probleminhas aqui. Eu quero ver exatamente o que está saindo em tela, o que está sendo resolvido aqui usando for, aqui usando for. Eu quero que vocês modifiquem. Eu quero esses mesmos dois problemas aqui, só que agora eu quero que vocês usem while. E é uma adaptação. O desafio está lançado. E na segunda-feira que vem a gente vai trabalhar, então, com exercícios associados a uma prática mais forte de repetições. E espero já conversar sobre o próximo tópico que eu não lembro, tá? Mas que a gente vai discutir também. Dúvidas, mistérios, complicação? Fome? Sim, eu estou com fome, eu quero comer, eu quero jantar. Sim, saiu do jardim de infância, Letícia. Você vai ver que agora tem que tomar cuidado, porque a parada tá sinistra. Mas vocês vão dar conta do recado. Beleza, vou parar então aqui a gravação.